E aqui você confirma a nossa definição de jurisdição. Nós estudamos jurisdição como poder do Estado de dizer o direito, de reconhecer o direito é seu, o direito é dela. Mas também como função de extirpar o conflito, de pacificar a sociedade e como atividade. Não foi? Jurisdição como poder, como função, como atividade. Para exercer o poder e para cumprir a sua função, ele tem que desenvolver uma atividade. Que atividade é essa? Essa aqui. Ele desenvolve para entregar tudo ela. Veja, gente, como está tudo conectado. Nós estamos hoje caminhando para um final de semestre, pensando em coisas que nós tratamos na primeira aula. O cartão constitutiva é imediato porque não é uma coisa. Não. É um. Não. Tudo isso aqui é imediato. Tudo. O que você daqui, o juiz vai entregar o seu objeto. Vou até colocar assim, ó. O objeto pedido. Esse objeto pode ser material ou imaterial. Né? Você pode guarda. Material ou imaterial? Imaterial. Mas é o que você quer na sua mão. Entendeu? Certo? Então ele faz, e tudo vai depender do tipo de tutela que você está pedindo. Porque ele vai ter que desenvolver um, outra. Para poder chegar até isso. Certo? Perfeito. Tranquilo? Não? Ah, então tá. Pois bem, gente. Muito importante. No conhecimento, o juiz conhece para reconhecer ou não o que está sendo pedido. Aqui na execução, totalmente diferente. Na execução, o direito que você pede já é reconhecido. Tem duas formas de se reconhecer o direito. Judicialmente, que é esse o caminho, até ter um provimento. Ou você já tem um documento, que esse documento já expõe o seu direito, e esse documento é chamado de documento com força executiva. Significa, não preciso de um processo de conhecimento para primeiro reconhecer o direito para eu executar. Faz favor, pega o artigo 784 do CPC. Olha só, nada que você está falando. É porque eu tive aqui é introdução e a outra não foi. Ainda ela tinha sido a mesma na quarta e a outra na Quem já encontrou? Encontrou, querido? Por favor, lê para nós. São tipos civil, né? Isso. São tipos executivos das judiciais. Só um minutinho, vou apartilhar com você, tá? Olha, o nome desse documento é título executivo. Veja bem, você tem dois tipos. Título, o nome já está dizendo, ó. Executivo. Então você tem o título executivo judicial. Esse que foi fruto de todo um processo e lá na frente resultou em uma sentença,
em um acordo, em uma decisão democrática, enfim, é o resultado de um processo. Beleza? Show! E aqui, esse aqui está no artigo 515 do CPC, que depois a gente vai ler também. E você tem o outro, o título executivo extrajudicial. Só um instantinho que você vai ler tudo mais para nós. Veja bem, olha só, gente. Toda vez que há uma decisão judicial, essa decisão é cumprida? Nem sempre. Às vezes a pessoa não cumpre. Vou dar um exemplo banal. Infelizmente, banal, corriqueiro, coisa que acontece todo santo dia pelo Brasil afora. Uma sentença de alimentos, de pensão alimentícia. Quantos milhares de pessoas já têm o direito aos alimentos reconhecido por sentença, por decisão transitada e julgável, e aqueles alimentos não são pagos. Ontem mesmo a senhora já era até tarde da noite, e ela manda um WhatsApp para mim, não costumo responder não, mas como é uma pessoa, eu respondi. Ela falou assim comigo, coitada, fiquei morrendo de dó. Bem assim, sou muito simples. Ô, doutor Eli, o fulano até hoje não pagou mais nada. E eu estou aqui com as minhas crianças precisando. E isso está rolando faz um tempo, na verdade, desde maio. Então, assim, ele tem que pagar, é um valor pequeno, ela é de uma família muito abastada. Mas ela casou com uma pessoa que a família não concordava. E aí, meio que o pai também, aqueles italianos bem carcamando, assim, né? Então agora você vai se virar, você vai passar uns apertos na vida para você ver que o seu pai estava certo. Seu pai e sua mãe estavam certos, não é? Então ela tem duas crianças pequenininhas e se separou, se divorciou, na verdade, e também com aquele orgulho ferido de pedir ajuda aos pais, né? Se ela pedisse, com certeza que eles não negariam. Mas é o que eu falo, abraçando um de lá, outro de cá, quem está sofrendo, e um pai salafrário, mas o pai não tira de cá e outro. Mentira! Tem sim. É trabalhador da construção civil, mas é um picareta. Tudo que ganha, gasta em boteco. Entendeu? Boteco, mulherada, pá, festa. Ele está rodando a economia. Ele está rodando a economia. Pois é. Só que está deixando de rodar mais duas economiazinhas. O problema é que quando as mulheres falarem assim, eu não vou ter mais filho, seja de quem for, o mundo vai começar a mudar. Essa situação vai começar a mudar. Eles só fazem isso porque a mulher ainda é um pouco fraca. Gente, é muito mulher. Para poder saber ter filho. Eu acho que um monte de mulher que está na mesma situação. Não, mas aí eu discordo de você. Eu também discordo de mim. Não, eu também discordo de mim. Gente, até que ela tem TDAH. Depois eu te dou um cartãozinho TDAH, escola. Vira ela e fala pra mim o seguinte, olha, não está pagando, minhas crianças estão passando necessidade. Aí eu virei para ela, porque no fundo, ela ainda é apaixonada por ele. E aí eu falei para ela, fulana, você sabe, ela falou, o que você quer fazer então? Não, eu quero ir para a justiça. Pelo menos eu tenho coragem. Mas aí espera. Um dia desses lá, mês e meio atrás, falei, beleza, você sabe que ele pode ser preso? Então vamos esperar um pouquinho. Meu Deus. Tá bom. Aí ontem eu falei, você lembra que, tudo bem, você quer ir, você tem certeza, você decidiu? Decidi. Mas você está lembrando que há a possibilidade dele ser preso? Ela veio para mim dessa vez e falou assim, eu sei. Aí eu coloquei embaixo, você tem certeza? Você lembra que
pode ser preso. Ela lembra, eu sei, mas desta vez eu quero. Por quê? Ele fica passeando de carro para lá para cá, fica com mulher dentro do carro. E pagar as coisas dos filhos, ele não paga. Então ele tem dinheiro para gastar com farra, ele tem dinheiro para pagar as coisas dos filhos também. Falei, ok. Isso está à noite já, 10 e tanto, então vamos ver o que vai acontecer. Não sei se realmente vai levar a cabo. O caso é o seguinte. Olha esse caso. Já tem uma sentença, já está transitado em julgado há tempos e ele não cumpre. Essa sentença que existe, que já transitou em julgado, qual é a natureza dela? Ela está onde? Aqui? Fazer? Execução. Não, a sentença. A Ela ou entregar. Não, a sentença que disse, que falou acerca dos alimentos. Receber dinheiro. Receberia dinheiro. Ele tem que pagar X quantia para as duas criancinhas que dividem. Tadinha, 2 aninhos. Mas no Brasil o que mais funciona é pagamento de pensão, é o pai ser preso, professor? Não, Não pagou? Olha, aí é que está. Mas eu acho que muito É isso. porque vai lá e fica 3 meses e volta com a mesma dívida e continua pagando. É assim não, Teca. Mas é o que está. Mas eu acho que a mulher. Não, meu pai está lá preso agora, meu pai foi preso agora, semana retrasada. A minha irmã tem 25 anos, casada, minha irmã casada, tem 25 anos, está na faculdade e ela requereu o direito dela de pensão há 200 até para trás. O juiz acatou, prendeu ele. Não, tem coisa errada aí, não é isso que Não, foi a pensão dela, a ação. Ela está estudando. Olha só, deixa eu explicar uma coisa, gente. Primeiro ponto. Aliás, eu vou fazer um post sobre isso. Eu tenho que lembrar. Me lembra, Elisa, de fazer um post sobre isso? As pessoas acham que tem já uma sentença que está condenando a pagar os alimentos. Portanto, é processo de conhecimento, ação de conhecimento, é conhecimento de pagar quantia. A sentença está condenando a prestação alimentícia, certo? As pessoas acham, muita gente acha que assim, completou a maioridade, pode parar de pagar assim. Não paga automaticamente. Você tem que ter uma outra ação, chamada ação de exoneração de prestação de alimentos. Outro ponto. Não é porque se tornou maior que os alimentos não são devidos. Enquanto está na faculdade, a regra é de que seja até 24 anos. A depender, isso pode ser estendido um pouquinho mais. Outro ponto importantíssimo. Não adianta falar, olha, eu tenho pensão de 2 anos atrasada e eu quero receber esses 2 anos sob pena de prisão. Isso não existe. O máximo que pode ser sob pena de prisão, o máximo são os 3 últimos meses. Ele pode estar devendo 2 anos, sei lá. Mas, assim, 2 anos são 24 meses, certo? Pela prisão, ele pode cobrar o 24º, o 23º, o 22º. Do 21º para trás é por penhora. Penhora de bens. Não tem bem, então vai receber. Não penhora. Nossa, às vezes nem vale. É só, pois é, tem isso também. É só os últimos 3 meses. E tem mais. Não precisa ser os 3 meses juntos, não. 1 mês que não paga, já é possível pedir a prisão. Mas o máximo que pode chegar para trás é os 3 últimos. No caso, para deixar uma sentença. No caso, olha, está cobrando os
2 anos. Mas pegou a prisão aos últimos 3. É tanto que a minha irmã ela falou assim, que ela está casada e ela. Essa ação foi a mãe dela. É tanto que a mãe. Quando foi fazer acordo, o advogado falou assim, foi um processo que a sua mãe envolveu quando você ainda era de menor. Ela era menor de idade. Então o processo não é de agora. Tanto que a minha irmã foi lá tentar tirar ele e o juiz falou assim, não, é um processo de antes. É tanto que na sentença saiu os 3. Eu, a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova. 100 mil para cada um. Mas você não tem, eu assinei e falei assim, ó, abro mão da minha parte. A minha outra irmã abre mão da minha parte. A mais nova, que já está casada, que tem 25 anos, não abre mão. E está preso. É isso que eu estou falando, mas não está preso por tudo isso. Está preso pelos últimos que não pagou. Porque não, se for, olha, que assim, se for pedir, com certeza o advogado pediu. Porque se o advogado não pedir a prisão pelos últimos 3 meses, o juiz não pode decretar isso. Mas assim, você falou que você tem alguma casa que o pai Não. É por causa dessa questão. Nem eu entendi. Não. Tá preso. A penhora, aí o que faz Tá preso lá. A penhora, aí apreende bens. Aí A primeira coisa a ser penhorada é a conta. Bloqueia a conta bancária. Conta poupança ou aplicação até 40 salários mínimos. Penhora também. E depois, se não tiver dinheiro na conta, olha como que é o dinheiro primeiro. Tanto é obrigação de pagar com dia, a primeira coisa que vai piorar é dinheiro. Né? Se não tiver, aí vai procurar outros bens. Carro, o que é? Outros bens. Desde que seja penhorável. Por exemplo, já desse eu estava no Uber e o rapaz me perguntou, mas então meu carro pode ser penhorado? Eu falei, olha, esse carro especificamente, se é esse que você está falando, não pode, porque ele é instrumento de trabalho. Eu tenho um aparelho mega power, caríssimo, e aí eu vou penhorar o tablete. Né? Ah, mas esse aqui eu uso para trabalhar. a penhora é Comprova que usa para o trabalho. Então não pode ser penhorado. Pode piorar animal, professor? Penhorar o quê? Animal. Animal desenvolvente. O animal pet de casa. Pet. Não, pet. Não pode ser. Mas o desenvolvente pode. Se tiver uma vaca, um Cavalo, um jegue. ovelha, sei lá o quê. Pode trazer a penhora, que a justiça pega O juiz confisca. Literalmente, ó. Primeiro ele bloqueia. Depois, aí ele é emitida a penhora, o mandado de penhora. Com essa penhora, o bem fica indisponível. O dono não pode fazer nada. E aí veja bem, o dono pode ou realmente buscar recursos em outra fonte, pagar e pedir o levantamento da penhora, ou, se ele nada disso faz, aquele bem que foi apreendido, ele vai a leilão. Ele é vendido para lá. Entendeu? Pois muito bem, gente. Olha como o caminho é totalmente diferente. Do conhecimento. O conhecimento, a gente tem essas coisas? Nada disso. Aqui na execução a gente tem. E justamente, quando eu falo que é no judicial, tudo isso nós estamos tratando fruto de uma sentença que não foi cumprida. O direito já foi reconhecido, não houve cumprimento, então nós vamos apenas executar, nós vamos buscar a satisfação do direito reconhecido. Porém, essa satisfação não é apenas quando eu tenho um título judicial. Em título extrajudicial, eu também já vou direto para a execução. Porque quando eu tenho esse título extrajudicial, a própria lei diz assim, olha, esse documento aqui tem força executiva. Então você não precisa passar pelo processo de conhecimento para
reconhecer o direito e satisfazer esse direito. Você pula uma etapa e a sua ação, a sua tutela, não é uma tutela de conhecimento, será uma tutela de execução. E aí você terá uma ação de execução, um processo de execução e, ao final, uma sentença executiva. Entende? Quando tenho o título extrajudicial. Agora sim, começa do caput novamente e leia para nós toda essa lista fazendo favor. São títulos executivos extrajudiciais. Ok. A linha não, inciso primeiro. A letra de câmbio, a nota promissória duplicada, a debênture e o cheque. Ó, isso aí são documentos que eram muito utilizados hoje em dia praticamente em desuso, né? Debênture é documento de banco, a nota promissória, todo mundo conhece, mas raramente se usa, raramente. Cheque, então, eu acho que né? Ele nem usa mais, acho que o banco nem emite talão de cheque, nem sei. E o outro que tem aí, A debênture, cheque, nota promissória duplicada. duplicata. Duplicata é questão comercial, né? Aí emite nota, fatura e tal, e aí tiver pagamento futuro, emite a duplicata. Então, a duplicata ainda existe, mas os outros estão bem em desuso. O que mais? É título extrajudicial. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Isso aí. Então, se você compra um imóvel, assinou a escritura, o imóvel não foi entregue, você tem um título judicial. Quer dizer, extrajudicial. Você não precisa ir lá para o processo de conhecimento para provar que você comprou aquele imóvel, que o imóvel você pagou, que né? Não, você já vai direto executar. Entrega o imóvel. Ótimo. Então, 784 do CNC. Mesmo que aquela pessoa que fica vendendo o mesmo lote para várias pessoas. Não, aí é diferente, né? Se essa situação existir, aí você vai ter o conhecimento. Porque aí você tem várias pessoas executando a mesma coisa. Né? Inciso 3. Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Inciso 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados, dos transatores, ou conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Inciso 5. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrise, empréstimo ou outro jeito real de garantia e aquele garantido por caução. Inciso 6. O contrato de seguro de vida em caso de morte. 7. O crédito decorrente de foro e laudêmio. Que é o que é o negócio de Maria. 8. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. São 9. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei. 10. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio e de edilício previstas na respectiva convenção aprovadas em Assembleia Legal, desde que documentalmente comprovado. Inciso 11. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativo ao emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados estadais estabelecidos em lei. Todos os demais tipos aos quais, por disposição expressa, a lei permite o executivo. Isso aí. Eu tenho uma lista bem grande. Todos eles, um por um, vocês vão estudar. Costuma estudar em direito empresarial e depois lá em processo civil de execução, que é o processo 4, né? Então falta um tempo ainda. Mas veja que assim, é um rol grande de situações em que a gente não precisa do processo de conhecimento. Você tem esse documento, agora tem que ser o documento formalmente, né, como a lei determina. Se estiver faltando requisitos e tal, vai ter que o conhecimento aprovar que aquele documento realmente é o que é. Certo?
vai para a execução. Agora vamos pegar o 515. Pega para mim, fazendo favor. Aí o CPC mesmo. Professora, Oi. perdão, o material nosso aqui está de 2015, está errado ou a senhora acabou de utilizar o 2015 também? O CPC 2015. É esse mesmo. É esse que já É está 2015 ou 515? Não, o artigo 515. É, artigo. Não é a lei, não. A lei. A lei de 2015. Ah, 2015. E o artigo é 515. Ah, 515. É a lei de 2015. É. Vamos? Artigo 515. São títulos executivos judiciais. Só um instantinho. Ou seja, esses todos aí, reparem bem, prestem muita atenção nesse artigo. Porque aquele ali, o 784, tudo fora do judiciário. Não é? Agora, esse está dizendo que são títulos executivos judiciais. A natureza é de que estejam, tenha saído do judiciário. Mas não é bem assim. Tem coisa aí que não passou pelo judiciário, mas é considerado judicial. Tá? Vamos lá. Cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Ali, ó, que nós falamos. Título judicial, mandou fazer, não fazer, pagar, entregar, é título judicial. Tá? Decisão. Não importa, pode ser decisão, pode ser sentença, pode ser acordo, monocrática, é título judicial. Tá? Inciso 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. Ou seja, as pessoas fizeram um acordo no processo e a sentença homologou. Inciso Pronto, título judicial. Inciso 3. A decisão homologatória de autocomposição extraconjugal de qualquer natureza. Isso aí. Então, fez um acordo fora do judiciário e levou só para homologar. Tá valendo? É título judicial também. Claro. Tem a sentença, tem que ser judicial, né? Mas quando eles chamam uma terceira pessoa para me dar uma decisão, mas aí tem isso para comprovar? Não precisa, mas querem a homologação, aí tem a sentença. 4. Formal e a certidão. Formal. O formal é a certidão de partilha. Isso aí é no inventário. No inventário não tem uma sentença, condena, não sei o quê. Não. Tem um formal que faz a partilha. Cada herdeiro vai ficar de tal parte. Exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Ok. 5. O crédito de auxiliar da justiça. Certo. Olá. É o seguinte, só um minutinho, gente. Imagina que você é contratado pela justiça como um perito. Aí você presta o serviço e os seus honorários do processo é considerado título judicial também. Tá? Quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Isso aí. 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu vou só falar um pouquinho disso aí também. Mesmo lá no penal, é o que a gente chama de reflexo da condenação penal no aspecto civil. O juiz lá do penal, embora ele julgue matéria penal, eventualmente ele pode condenar também em dano moral. E aí, lá na lei tem uma sentença penal que será cumprida mediante a execução penal. Reclusão, detenção, seja o que for. Mas esse aspecto civil é executado aqui no processo civil, mediante esse processo penal. Tá? Mais um pouquinho. 7. A sentença arbitral. Olha aí. Lembra da arbitragem, que é completamente fora do judiciário, que é justiça privada e etc, etc. A sentença proferida pelo árbitro.
cada título executivo judicial. Ou seja, você passou pelo processo arbitral, teve a sentença não foi cumprida, você vai ajuizar uma ação de execução. É uma coisa, a sentença judicial, o juiz mandou pagar. Eu acabei de dar um exemplo real na vida para vocês. O juiz mandou pagar, não pagou, o que vai fazer? Executar a sentença do juiz. Então, não, que a arbitragem é tão forte quanto a jurisdição. Inciso 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal da Justiça. 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do Exequato. acata regatória pelo Superior Tribunal da Justiça. Não fala disso, não. Isso aí é coisa mais complexa. Vocês vão estudar em Direito Internacional. Parágrafo 1. Não precisa. Só a lista, gente. Então, resumindo, seja título judicial, seja título extrajudicial, o direito já foi reconhecido, não precisamos do processo de conhecimento em nenhuma das suas vertentes, porque isso tudo já está declarado, nós vamos apenas para a execução. Detalhe muitíssimo importante. Até o Código de 2015, melhor dizendo, bem lá atrás, até mais ou menos a década de até 2007, precisamente, 2006, 2007, eu obrigatoriamente teria que ter uma ação nova. Então, o que eu tinha? Uma ação de conhecimento, sentença de conhecimento. Não cumprida, voltava no advogado para ele ajuizar uma nova ação agora de execução. De 2007 para cá, isso mudou. E o novo Código de 2015 adotou a mudança. Quando se tratar de título judicial, do inciso 1º do artigo 15, eu não preciso instaurar um processo executivo autônomo. Eu só aumento mais uma fase no processo de conhecimento. Então, eu acabei ficando com um processo que faz isso, ó. Você acaba aproveitando, né? Exatamente, exato. Eu acabo ficando assim. Aqui, uma fase de conhecimento, aqui, uma fase executiva. Tem as fases do conhecimento até chegar à fase decisória, não é? Tem sentença ou tem o acordo, porque já teve recurso, enfim. O fato é que isso daqui transitou em julgado. Tá? Cumpriu. Não cumpriu, eu instauro uma nova fase dentro deste mesmo processo. Entendeu? Agora, se eu tenho uma decisão judicial fora do judiciário, como, por exemplo, a sentença arbitral, eu vou precisar de uma ação de execução. Não tem nada dentro do judiciário aí, não é? Se eu tenho um título executivo extrajudicial, eu vou precisar de uma ação de execução e formar um processo de execução, porque está fora, eu não tenho nada dentro do judiciário. Quando eu tenho, isso daqui é chamado de processo sincrético, porque eu aproveito e tenho dois tipos de tutela, tanto a de conhecimento quanto a de execução, num processo só. Isso, inclusive, é o pedido executivo lato sensu. Porque eu tenho, no mesmo processo, dois tipos de tutela: conhecimento e execução. Vai acontecer nessas situações aqui e vai acontecer em algumas ações que desde sempre, desde antes de mudar e de existir esse negócio de processo sincrético,
já tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, as ações possessórias. O juiz, na decisão, a vida inteira foi assim. 2 provimentos, de conhecimento e o de execução. Ele diz assim: reconheço que tenho direito à posse. Então, mando me entregar. Saia, agora vem o executivo, sob pena de imissão na posse. É o mesmo que dizer: saia, porque senão eu vou tirar você. Saia educadamente, senão eu vou tirar você, Exato. A autojustiça dá por obrigação para cumprir. Isso aí, isso mesmo. Então veja como eu tenho conhecimento e execução no mesmo provimento, na mesma sentença. Isso já existiu desde sempre. Quando existe esse tipo de coisa, chama-se executivo lato sensu, porque é maior, lato sensu, não é? Tem um e tem o outro junto. Entendeu? Uma ação de retificação de nome. Aliás, essa tem um curso, vou deixar para depois. Vamos pensar numa outra situação aqui. Essas agora, ó. Entrega, você não entrega já reconhece e já dá uma caçapada lá para poder satisfazer. Essa é a executiva lá do senso. Certo? Pois não, Pedro, pode falar. Aonde se aplica o prazo prescricional Aqui. nesse caso? Pega aí. Vem aqui, ó. Entre a tutela, melhor dizendo, entre a necessidade do pedido da tutela jurisdicional e o ajuizamento da ação. Você tem a violação do direito. Surge com isso a pretensão, que é o que a gente leva ao juízo. Lembra? De novo, pela 10, como é que fala 10.000 vezes? Como que é isso? 1.000 vezes é milésima vez. E 10.000 vezes é o quê? Décima milésima vez. Muito bem, eu estou falando da bendita da fórmula. Olha a fórmula de novo. Pretensão não é igual a matéria, objeto, pedido, mérito. Pois então, o direito foi violado, surgiu a pretensão. Agora, você pode ficar com essa pretensão o resto da vida? Não. Você tem prazo. Você tem prazo. O tempo, isso é uma verdade absoluta. Poucas coisas são absolutas no direito. Essa é uma delas. O tempo incide em tudo dentro do direito. Aliás, isso é uma verdade da vida, né? O tempo incide sobre tudo e todos. Isso é incontestável. Não é verdade? Pois muito bem. A sua pretensão está ali. Mas se você nada fizer com ela, o que vai acontecer? O tempo vai passar e ela vai prescrever. E o juiz de ofício, ele pode determinar? Pode falar da prescrição. E pode falar com mérito ainda. Se prescreveu a patência, não tem mais. Aí o que acontece? É interessante isso, porque prescrição, a prescrição está voltada para a pretensão e não para o direito. Não é que o direito ele extinguiu, isso acabou. Não. Mas o Estado juiz falar acerca daquilo, não pode mais. Vou dar exemplo de uma dívida. Normalmente, o que eu falo? Piscar em 5 anos. É isso que o povo fala, não é? Antigamente. Tem dívida que é 10, tem dívida que é 2, tem dívida que é 3, não tem? Mas vamos pegar o que o povo fala aí. Tem dívida que é 5 também. Vamos pegar o geral, 5. Passou 5 anos. 5 anos. Você não pagou. A pessoa pode ajuizar uma ação e, olha a minha pergunta que é bem capciosa, tá? Já estou até dando dica. A pessoa pode ajuizar uma ação e cobrar o dinheiro que você deve para ela? Pode. Por que pode? Agora eu quero fundamento jurídico. Jurídico processual. Por que pode?
Antes do prazo, ela Não, já passou 5 anos. Já. Direito de todos aí. É direito de todos o dia chegar à jurisdição, à juização, pedir perante o Estado. O direito de ação tem natureza abstrata. Pode. Chega lá na juização, pode. Chega lá no juiz e pedir, pode. Se você vai receber o que você está pedindo, pode. Neste caso, o que o juiz vai falar para você? Sinto muito. Prescreveu. Que você não tem mais o direito de ter a posição, a decisão do Estado juiz acerca disso que você está pedindo. Porque a sua pretensão já prescreveu. Porém, o direito do outro de receber se extinguiu? Não. Você deixou de dever? Não. Se você não pagar, você vai dever até a sua morte. A dívida existe. Praticamente Mas cobrá-la em juízo, você não pode mais. Percebe a diferença? Essa está a diferença entre decadência e prescrição. A decadência está voltada para o direito. A prescrição está voltada para a pretensão. E pretensão é processo. Como é que você vai ter um mérito julgado de um processo que não tem pretensão? Se não tem mérito. Tudo assim. É por isso que eu amo, gente. Tudo encaixadinho, ó. Uma coisa vai dar na outra e vai lisinho. Tudo certinho. É uma lógica perfeita. Só outra pergunta antes do intervalo. Se eu devo 5 anos. Lembrando do intervalo. Ele lembrando do intervalo, né? Isso, professor, já deu horário já. Só eu pensei nessa forma. Essa não foi a minha ideia. Só eu pensei assim, eu falei, cara. Eu devo 5 anos. Sim, O juiz ele arbitrou que eu tenho que pagar. certo. E eu não recorri desses 2 anos após a prescrição, ou após o prazo. Não, aí já está devido. Porque aí já muda a conversa completamente. Por quê? Porque o ajuizamento da ação interrompe a prescrição. Entendeu? Aí só vai começar a contar a prescrição de novo justamente onde nós estamos. Após o prazo. Aqui na execução. E a execução, aí não conta. Só vai começar a contar naquele momento lá que o juiz mandou penhorar bens. Não encontrou nada de bens. Aí ele vai mandar intimar você, o exequente. Ó, tem nada aqui para penhorar. O que você quer? Aí deu uma raiva e ele já fala assim, requeira o que entender de direito. Não, de direito eu já falei. Que penhora, o que mais eu vou fazer? Né? Não posso penhorar o sujeito, como diz a Cris. Então, o que eu vou fazer? Requeira o que de direito? Ah, não tem mais o que fazer. Aí a gente espera. Todo ano você tem que movimentar o processo. Porque senão, se você deixar um ano parado, sem nada a fazer, desse um ano depois, aí começa a contar a prescrição intercorrente. Atingiu a prescrição, aí nem penhorar mais nada. Só que é o seguinte, gente, isso é aula de processo prático. Nós estamos em TGP, né? Isso é aula de execução. Vamos fechar esse negócio aqui e voltar para cá. Era pro intervalo, então. Certo? Mas diante da intimação. Sou do colega ali, né? Vamos para o intervalo. Não, esse sentido, mas subconsciente. Vamos lá. Até já, gente. Vitor vai descer? Hoje eu só tô pra dizer pra ir pra eu também concordo, ok? Mas acho que eu não vou comer. Aí ela Eu vejo.
Ainda bem que você veio hoje. Marta não vai. Ela queria um meio-dia e uma tarde ao almoço. Doideira, né? Toda semana. Ajuda a sumir. Como assim? Sei lá, ela não respondeu não. O House tá dando prova. Eu tô sabendo. Eu tava pensando, será que Ei, mas tá gostando desse grupo? Júlia tava passando mal, sei lá, mas ela não apareceu. Ela não apareceu e nem respondeu, porque você tá tirando pegando folga, tá? Pegando folga. Ela sempre vem. Eu tô vindo essa semana porque eu não posso mais captar. Nem DGT, nem processo. Caralho mesmo, tá? Esse foi o semestre que eu mais faltei. Olha, esse final de semestre é tão morto. Toda coisa pra passar no caderno, eu tô terminar meu APA logo. Eu não acesso no APA, na matéria? Eu entrei pelo antigo. Link, Pelo é o mesmo. antigo. Mas eu não tá aparecendo a matéria lá. Não, tem uma lista de links, você vai ver o nome do seu. E lá embaixo tá a lista com os links. Não, tipo, pra fazer as atividades. As atividades, meu bem, os vídeos que estão no YouTube. Não, tipo assim, você entra no portal do APA, vai estar lá que você tem um... Não, lá tá fechado. E como pra fazer? Você vai olhar os vídeos no YouTube, fazer no caderno. Quando abrir, que abre no finalzinho de novembro, quando abrir, você vai escanear, jogar pra lá. Eu tenho uma atividade lá que eu sempre coloco. Aí a ele já prova libera mais no final também. a prova deve ser no meio de dezembro. A prova a gente que fez da última vez. Ele colocou lá as questões, a gente nem fez a prova da última vez. Eu lembro que a gente fez a prova da última vez. Sim. Tipo, a gente mesmo criou a própria prova. Não, tem atividade que a gente mesmo cria. Que a gente, não, a prova tem um dia. Que atividade vocês criam? Vai ser louco. Eles dão um link. Vocês não. É o link que você vai assistir os. Não, só na prova. É o link que você vai assistir o vídeo, escrever, depois pegar outro link e jogar pra lá. Não, tô falando, a atividade que tem lá, a gente mesmo cria as perguntas. E depois tem a prova, que a prova é um link que eles dão. Tá, eu sei o que é. Crie tantas perguntas sobre o assunto. Minha cara, tinha que criar Alguém aceita um pedaço do meu nem pão doce? fazer. Não, obrigada. Vem agora que minha mãe vai embora. Ela tá olhando aqui? Não, ela tá na prainha, mas tipo assim, ver se compensa eu atravessar pra ela me levar embora direto. Já vai embora já? Não, daqui a pouco. O rapaz tá indo aí, viu? Agora não. Professora, se você fazer chamada aqui, ó. Eu tenho que dar pra mim. Você já conhece ele. Vai ser folha? O professor, Não, vai ser folha hoje. Só pra entender que eu tava viajando pra fora do Brasil, né? Cheguei agora. Professor, E é que eles vão tentar. saiu uma montanha Bolívia e o Chile. Cadê a Catricinha? Mochila nas costas. Mochila nas costas. Fomos na Rio, fomos no deserto do sal. Gente, o deserto do Sul é sal preto. Sal, cada coisa de sal, muita coisa de sal. Aí fui no Chile, fui nos vulcões, O que vocês faziam do Rio? Ônibus? ônibus, carona, bateadora, Não acredito. muro, primeira Não coisa. vai, não, mas é muita aventura, Não, se você compõe, e tinha essas mulheres lá, quando mais normal, a gente pegava um quarto de voto, que era mais barato. Sim. Aí então a gente tinha um hotel, a gente tinha uma vez só feita. Aí a gente era
verdade absoluta. Vai fazer igual a cadeira. Vai fazer igual a cadeira. Se pega um mal. O Jonas Francisco lá. E ó. Só de trem. Ou tranquilo. Pegar, ele vai dar um. Pegar o ônibus. Mas se a cadeia de trabalho, se a cadeia de trabalho, você vai ser você viu uma palavra ontem que o Justo falou que já pensou se você moral, se ele volta e coloca o metrô aí. Quando eu vi de mais nada, aquela botinha de 12 reais. o patrão lá no convenção disso, assim, mandava 28. E a passagem não deu cara pra mim. você já imagina. E acredito, eu gastei 400 reais. Há 30 dias de isso. Hospedagem, vida, promoção. Eu vou lá no centro de Vila Velha. Eu 30 dias. Parada só. Você vai falar igual a gente vai da universidade. Eu tinha. Só que no dia de hoje, eu fiz a promoção. É básico. O que você acha disso? A política é rico referente a ele, né? Não era tão valorizada lá. 100 reais no Brasil, mas não era tão política. Como é que rapaz, você fala assim, essa pessoa que me deu a vida aí, eu conheço a índole dele e falou, rapaz, é isso mesmo. Que namora dele lá, eu 150 reais. No Peru, nossa mais valorizada. Agora dele não é a comida dele não é mais legal do que a mais eu ficava mais feliz. Só que tipo assim, eu e o pai, a gente tem um mercado municipal. Tem um mercado municipal. Que outra você tem necessidade de fresca. Você tem 4 reais para dentro de mochilão. Tudo cheio de fresca. Cheguei na praia, mas eu fui na praia no Chile, fui em Antofagasta. Tomou banho no Pacífico. Tomei banho no Pacífico. Eu fui na praia. Quando eu cheguei, eu gosto de praia, que chegou todo mundo da praia olhando pra nossa cara tipo assim. Aí sabe o que eu faço? Eu chego em casa. E tudo sunga. Aí eu e meu pai usa calção, né? usa calção. Aí a menina ligou pra gente e falou assim: e no Peru, uma parte acha que a gente vai em primeiro mundo, a gente é muito rico, que a gente é mais rico que eles. Acho que a gente é muito rico. Você acha que a gente é índio, a gente caça. E uma outra parte acha que no Brasil é puta e maconheiro. Eu cheguei no restaurante no dia que eu ia jantar, aí eu tava com a barba maior e o cabelo maior. Aí o cara me disse assim, indiano ou árabe? Aí eu falei assim, brasileiro, maconheiro. Tipo assim, por maconha. Aí vale a pena, professora, é uma experiência incrível.
Isso, a pergunta Vai que segura você está saúde. perguntando é o seguinte, vai cair tudo que é passado de agora, ou trabalhar uma revisão? Jurisdição para cá. Lembrando aqui então, pessoal, às vezes, tanto a tutela satisfativa quanto a tutela de conhecimento, ela corre risco. Por exemplo, imagina uma execução, nós vamos pedir a penhora de um carro, é o único bem desse devedor, e esse devedor vai transferir o carro. Ele não quer, inclusive situação muito comum, né? Ele não quer que o carro seja penhorado e vai passar por mão de terceiro. Então, nesse caso, nós precisamos de um terceiro tipo de tutela, a tutela cautelar. Essa tutela cautelar, o cerne dela é proteção. Proteção à eficácia da tutela executiva ou proteção à eficácia da tutela cognitiva. Vou dar dois exemplos da execução, eu já tenho. Vou dar uma de conhecimento. Karina hoje falou de guarda. Você imagina receber a guarda e não ter uma criança? De que adianta? A mãe está tentando fugir com a criança. Levar embora para outro lugar, fora do país até. O que vai fazer? Pedir uma tutela cautelar. Antes, também, essa tutela precisava de um novo processo. Agora não mais. Agora a gente pode pedir dentro do processo de conhecimento ou dentro do processo de execução para proteger. E aí vai depender muito. Vai ter situações que você vai pedir uma liminar, vai ter situação que você vai pedir uma tutela antecipada, outras que vai pedir uma cautelar mesmo. Depende muito do caso. E essas tutelas serão estudadas, cada uma delas, né? Antecipada, cautelar, a de evidência, as liminares, tudo vai ser objeto de estudo do semestre. Hoje você tem que saber que esse tipo de tutela existe. E ela é um pedido, e é diferente, tanto no conhecimento quanto na execução. Porque a finalidade dela é outra. Repetindo, conhecimento, qual é a finalidade? Reconhecer a existência do direito ou não, da pretensão pedida ou não. Tutela executiva, satisfazer aquilo que já foi reconhecido, seja por título judicial ou extrajudicial. A cautelar, proteger a eficácia do provimento da satisfação ou do conhecimento. E o próprio objeto, né? No caso da criança, no caso do dinheiro para receber, eu estou protegendo o próprio objeto indiretamente. Do próprio reconhecimento, o juiz já identificou que não tem que fazer, aí ele tem a volta da coisa. Aí ele dá improcedência. Não tem o direito, a decisão, esse provimento aqui vai ser um provimento negativo. Ele vai ser desfavorável, vai julgar improcedente. Foi aquilo que a gente falou em uma opinião da senhora, que às vezes o advogado já sabe da situação, mas às vezes quer dar continuidade à ação, mesmo sabendo que o juiz automaticamente deixa avaliar. Olha, não necessariamente, porque assim, tem coisa, a gente não tem como garantir, não tem o direito ou tem o direito. Vai depender de tudo que vai acontecer no processo, né? Porque às vezes, aparentemente, de uma forma, mas aí a hora que você começa a desenvolver o processo, destrinchar, prova uma coisa aqui, prova outra lá, junto com o documento não sei o quê, uma testemunha falou outra coisa, né? O resultado é totalmente diferente. E você pode se tornar você. Então não dá pra você falar, não tem direito e tem direito. Não, nunca dá 100% nem de uma coisa, nem de outra. E quando a lei vai clara, o juiz, ele Não, mesmo com a lei, claro. Mesmo com a lei, sim. Porque depende do caso concreto. Mas o direito, na lei está claro. Mas no caso concreto, você tem que provar ao juiz que realmente pode aplicar essa lei. Né? Professora, no caso das cautelares, a mulher casa com o cara, como eu me bem, mas a partir do momento que esse cara começa a construir coisas, ele vai e coloca no nome da mãe, para que depois não sofrer muitas perdas. Sim. A justiça protege ela nessa parte de cautelar? Protege, assim, se ele estiver fazendo isso agora, no momento do divórcio, protege. Se não,
aí o negócio é um pouco mais complicado. Porque aí no processo de divórcio vai ter que provar que realmente ele colocou em nome da mãe era, na verdade, patrimônio do casal e não patrimônio particular. Porque mesmo estando casado, a pessoa pode ter um patrimônio particular. E se for particular, ela quiser passar para a mãe dela, ela passa. Então veja como é o caso que vai dizer que tipo de tutela a gente vai precisar. Mas como assim, Por exemplo, sim. Não, comunhão total, junta tudo. Mas a comunhão total é muito difícil de ter. Normalmente é a comunhão parcial. Entra a pessoa igual você deu a casa da herança. Pois é, Aí eu não tenho direito, porque é herança não tem. Agora, se ele vender e comprar um outro imóvel, ela tem direito já porque o dinheiro. A O dinheiro não parte tem que dono. ele vendeu, não tem. Mas se for de herança, ela não tem direito. Não, tipo assim, ele foi lá, pegou, vendeu o imóvel de herança. Porque lá em Portugal começa a ter como é que se diz, a ter participação da mulher. Vendeu o dinheiro, virou dinheiro, a mulher já tem direito. Não é bem assim. Aí aqui no Brasil não, aqui no Brasil você tem que rastrear. Aqui você tem um negócio chamado subrogação. Aquilo que era dele. Por exemplo, ele tinha um imóvel que valia 100 mil. Aí ele comprou um outro de 250. 100 mil ele deu para comprar de 250. Esse 100 Que era da herança dele. Aí o que é que vai partilhar? Os 150. É mais justo, né? Eu achei que o professor muito esquisito. Deixa eu te fazer uma amiga minha, ela tem uns 22, ela mora com os pais. Aí ela estava me questionando assim, ela faz faculdade, os pais não ajudam em nada. Mas ajuda uma irmã que tem 40 anos, que é casada, separada, tem uma filha de 20 anos, os pais dão tudo para soltar a filha e para essa dentro de casa não nada. Ela pode entrar com o processo? Pode. E sair da casa também, os pais. Mas as duas coisas, sair vai viver a vida dela. Eu estou fazendo a gente dar comida, da coisa ela você, mas ela está muito mais tranquila, ela paga a minha irmã, paga a minha irmã. Mas aí que está. Ó, de novo um caso concreto. Aí tem que, então, precisa. Quando ele tem que fazer o quê? O que é pago para ela, o que é pago para gente. Não é? Porque é pagar água, pagar luz, pagar mercado. Mas ela também está. A luz que ela mora está paga. A família está paga. O aluguel está pago. Tipo, seus pais estão dando condições de você trabalhar para poder receber. Então, você é uma mãe independente, guerreira, empreendedora. Então, se for botar na ponta do lápis, se for botar na ponta do lápis, deve estar a mesma coisa. Ou até um valor mais perto que foi bom. Exatamente, entendeu? E pelo menos não veio tão saco da filha com uma planeta negociada. Tem que ver. Por último, gente, sobrou a mandamental. Vem cá. Sobrou a mandamental. A mandamental, ela é bem parecida com a condenatória, perdão. Porque aqui o juiz também vai mandar. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Porém, tem um plus. Aqui é capaz de gerar um crime de desobediência. Olha só. Eu falei da retificação de nome, lembra? Se o juiz ordena, hoje nem precisa, né? Você pode fazer isso no cartório, mas se for o caso, o juiz ordena ir lá no cartório o tabelião alterar o nome. Se o tabelião não alterar, a parte vem, peticiona, informa ao juízo, e o juiz vai mandar para o Ministério Público para instaurar uma ação de crime de desobediência. Levou longe. Nós temos uma situação de alimentos também, de execução, inclusive, e nesse caso tem recebimento de PLR, que é a participação dos lucros. E é um valor bem considerável, bem considerável. Aí nós pedimos, a pessoa não pagou, ele pagou só um pedaço lá e tal, aí nós pedimos para o oficial banco, para ele dizer qual a data de pagamento, qual o valor de pagamento.
ela é passível de se chegar ao crime de Deus. Certo? É isso aí. Isso mesmo. Para a gente finalizar isso daqui, gente, existe uma divergência na doutrina. Tem uma teoria, não é à toa que o nosso nome é teoria geral. Tem uma teoria chamada teoria clássica, que ela entende que os únicos 3 provimentos, os únicos 3 pedidos imediatos, conhecimento, de execução e o campo. Porque ela coloca o mandamental como uma espécie de condenatória e a executiva lá do senso como uma espécie de execução. Exato. Já tem uma outra teoria, que é a teoria quinária, 1, 2, 3, 4, 5. Essa teoria quinária fala, não, cada um é um porque são situações diferentes. Na condenatória, nessas situações aqui, nunca vai se chegar à possibilidade de um crime de desobediência. Então, essa daqui é uma separada. Essa daqui também, porque desde sempre, antes da alteração do código, já existia esses 2 provimentos em um processo só. Então não se confunde com a execução, que a execução é para satisfazer somente. Então não se confunde. Resultado: esses são os tipos de atividade que podem ser prestadas, portanto, tipo de ação, tipo de processo que existem aqui no processo civil, né? E essas 2 teorias. Aí você vem e fala assim para mim, professora, mas a gente não tem só processo civil. Corretíssimo. No processo do trabalho, a gente tem 2 tipos de pedido: de ação individual ou coletiva. Ou não tem mais. Ou você está diante de uma tutela individual, a parte não recebeu hora extra e vai ajuizar a ação para isso. Tutela individual trabalhista. A parte, a categoria precisa receber, um aumento salarial e o sindicato, já falei com vocês, o sindicato de ajuização coletiva. Lá no processo do trabalho, são esses 2 tipos apenas. No processo penal, vocês já aprenderam. Eu tenho outros. Ação pública incondicionada, que o MP ajuiza, independente de qualquer coisa. A ação condicionada, que o MP depende da representação da parte. Não é? A ação privada, ação penal privada, que aí não é o MP, exemplo, um crime de calúnia. Alguém acusou o outro de ter cometido um crime. Isso é calúnia. O Ministério Público não pode ajuizar ação. Só a própria pessoa. Então aí a gente tem ação penal exclusivamente privada. E tem a privada por representação, que é um caso, vocês vão estudar tudo isso em processo penal, tá? Isso daqui que eu acabei de falar não vai estudar em outro lugar, é aqui mesmo. Mas essa do trabalho, você vai estudar em trabalho, no processo de trabalho, e essas do penal, você vai estudar em processo penal. E tem uma outra ainda lá no processo penal, que é a ação quando é a ação pública incondicionada, ou seja, o MP não precisa de ninguém, mas ele não ajuiza a ação. Aí a própria parte, no lugar dele, por exemplo, a própria parte dele vai contar, né? Ele não é a vítima, é um homicídio. O MP deveria ajuizar a ação, não deveria? Ele não ajuiza no tempo certo, aí os familiares da vítima podem ajuizar. Isso é muito rápido acontecer. Muito. Mas está lá. Permitido que aconteça. Certo? Diante disso, nós vamos para esse outro negócio aqui. Gente, pensa num troço que está todo dia na cabeça. Vai?
ação, tem que olhar. Vai preparar ação, tem que olhar. Vai preparar recurso, tem que olhar. Mesma coisa. Veja bem, vou colocar aqui de novo. Partes. Causa de pedido. São 3 elementos, não são? 1, 2, 3. A junção desses elementos faz formar novos institutos. Olha só, se você tem 2 ou mais ações com mesma parte, mesmas partes, mesmas causas de pedido, mesmo pedido, o que a gente tem? Uma vai desaparecer. Por conta de toda aquela situação que já conversamos da segurança jurídica, né? Uma vai desaparecer. Qual delas? Tem que encontrar o quê? O juízo prevendo. Lembra? Onde primeiro foi distribuída a ação, foi registrada ou distribuída, é aquele que vai ficar. Aonde vai ser extinto. E a quer dizer, nem que a primeira que vai ficar e a segunda, que vai ter deslocamento do processo mais rápido. Tá? Ok? Então você vai primeiro verificar aqui qual foi o juízo que tomou ciência da ação primeiro, não é? Ele vai ser substituído primeiro. Lá no artigo 59, que a gente já viu isso. A conexão e a continência, é lá da competência. Eu falei, não vamos estudar isso agora. É diferente. Por quê? Na conexão, deixa eu colocar aqui. As partes podem até ser diferentes, mas causa de pedido ou pedido tem que ser igual. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos de repente um acidente. Vamos pegar uma coisa trágica, horrível, pavorosa. Lá no sul aconteceu um acidente há uns dias, dos meninos, acho que vôlei, de algum. Aqui a caneta lá em São Paulo estava voltando para o Paraná. Alguns adolescentes. Martins teve Nossa senhora, um boleiro assim, eu falo de um acidente, falo de acidente. Pois é, infelizmente, de vez em quando isso acontece. Então veja bem, o que acontece aí? Vamos supor, não sei quantos, vamos supor que sejam 5 adolescentes, 10 adolescentes, 10 pessoas faleceram. Essas pessoas têm. Então, eu tenho um motorista, eu tenho um professor, eu tenho o atleta que está iniciando, eu tenho um atleta que já está há mais tempo, eu já tenho um contratado, um que sabe minha experiência, estava ali naquele. Tem uma janelinha que eles falam lá, né? Para ver se vai contratar mesmo ou não e tal. Então, são várias situações diferentes. Concordam comigo? Aí vamos lá. Ação de dano moral ajuizada e de dano material também. O pedido vai ser 4. Qual é o pedido? Lembra que a gente tem 2. O imediato, que é tudo aquilo ali, pode ser 5, na verdade dobrado, e o mediato. Vamos começar do mediato. Qual é o mediato? O objeto. O que você quer? Indenização. A indenização. Certo? O pedido é igual para todo mundo? Não. A indenização sim, mas o valor. Vai ser diferenciado em cada situação diferente. Isso. Aí pensa bem. O menino que estava lá começando vai ter o carro não era dele. Nessa situação, meu exemplo aqui, quem deu causa ao acidente foi outro carro. Tá? O dono do carro, ou a família do dono do carro, que se estragou todo lá, pode pedir dano material também? Para ter o valor do carro ressarcido? Claro, pode. Então veja,
O que um está pedindo não necessariamente é igual ao que o outro está pedindo, correto? Mas a causa é a mesma. Qual é a causa? O acidente. Viu? As partes são as mesmas? Não necessariamente. Não é verdade? Então, o que nós temos aqui? Exatamente isso. A causa ou o pedido tem que ser igual. Nesse nosso exemplo, eu tenho causa de pedido igual. Então, quando uma ou mais ações em que a causa de pedido ou o pedido forem iguais, nós teremos conexão. Entendeu? Esta conexão vai fazer o quê? Juntar as duas ações. Sempre que uma puder influenciar o resultado da outra, e se tiver decisão contrária, vai ter segurança jurídica, os processos precisam ser reunidos. Vem a mesma pergunta da competência. Então, qual juízo será competente? Depende da pretensão. Onde foi distribuído primeiro? Foi aqui. Então, mando de lá para cá. Não extingue. Na litispendência, extingue sem julgamento do mérito. Na conexão, não. Na conexão, as duas vão ter julgamento e na conexão vamos reunir os processos. Certo? Muito bem. Na continência, o que acontece na continência? Eu terei os mesmos elementos, partes, na continência é o seguinte, partes iguais, causa de pedido igual, pedido igual, porém maior. Por exemplo, nós estávamos fechando um acordo, tempos atrás aí, de um divórcio, compartilha de bens, guarda, alimentos, convivência e... não lembro mais o que. Pois bem, aí, olha só, enquanto a gente estava ali fechando ainda a coisa, bom dia! Quando a gente estava ali fechando o acordo, o homem ajuizou a ação de divórcio litigioso. E aí ele colocou divórcio, alimentos, guarda e convivência. E nada falou da partilha de bens. Entendeu? Ok. Depois, a gente não sabia que ele tinha ajuizado. Deu uma diferença assim de uns 30 e poucos dias de uma ação para outra. Quando daí ele desistiu, foi embora, não queria mais falar nada com ninguém, não sei o que, não sei o que, infelizmente não tem que ser litigioso. Ajuizamos uma ação também, em nome dela. E aí nós pedimos, olha só, quem estava lá? As mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, só que no nosso tinha a partilha. Na dele não tinha. Quando existe esse tipo de situação, que tudo está igual, mas existe algo que está a mais, que está contendo o que já tinha sido pedido e mais um pouquinho, nessa situação aqui, nós temos continência de contexto. Eu tenho uma e a outra abarca, a outra maior do que. Qual é maior? Não, aí vai depender também a data do juízo prevendo. Eles entraram primeiro, aí vocês entraram com o pai e vocês entraram com a Isso, exatamente. Aí o que aconteceu? A nossa ação foi mais completa, mas foi para o juízo da dele. Porque a dele foi distribuída primeiro. Aí juntaram. Aí está juntado. Na verdade, juntou, e o que aconteceu?
Nesse caso específico, como é uma ação de divórcio, então as duas, aliás, não é só nesse caso, isso vai acontecer na verdade duas. As duas vão receber julgamento simultâneo, uma ação só, uma sentença só, o juiz vai decidir tudo que eu confio. Exatamente, já decidiu. E tá doendo ainda? Vai demorar, né? Vai, porque a discussão sobre os. Aliás, ali é tudo é briga. A única coisa que não tem briga é o divórcio. O resto, gente, nossa. Uma falta de compreensão. Não tem. É complicado. Sabe quando, assim, um pega raiva do outro, fazendo picuinha? Já aconteceu de nós pegando uma causa e as duas pessoas se gostarem, mas nenhuma quer dar o braço da outra e acaba botando tudo na divisão. Olha, eu vou falar uma coisa, já aconteceu isso agora, semana passada, nós estamos finalizando uma coisa que a pensão nem está terminada ainda, por causa disso. Os dois se gostam. Eles se gostam, mas assim. Ninguém quer dar o braço da outra. Olha, tá na cara. Inclusive, ontem a minha sócia falou o seguinte: ó, isso aí nós vamos levar, e vai ter um outro, mas eles vão voltar. Olha que passa raiva. Mas agora. Mas aí eu fico. Mas é mais, nossos horários paga. Não, Paga bem. serviço é prestado. Paga bem. Serviço é E aí, prestado. você passa raiva, mas Graças a Deus, gente, nós temos assim raríssimos casos de inadimplência. Raríssimos. Raríssimos. Eu esperando a orientação da moça lá no INSS, que a advogada perguntou, precisa. É um outro problema sério. Doutor, você pode começar a escrever um livro sobre os seus casos. Não pode, querida. Mas mesmo você mandando um nome fictício. É fictício, professora. Não, posso falar da situação, não faço em sala de aula. Sim. Aí você cria nomes fictícios. Tipo Cristiane. Sim. Tipo Cristiane. Aí você bota lá. Todos os que eu preciso hoje, Marisa. Cris, Barraqueira, Cris. Eu não estou conseguindo as fotos. Eu vou Olha, professora, ele falou assim que eu dou trabalho em sala de aula. Dá trabalho? A Cris era aluna, professora. A Cris era aluna que Agora, mais dá Cris é trabalho uma na sala de aula. Triste é um aluno que fica viajando pro Paraguai, pro Uruguai, depois quer saber qual matéria que vai ficar. Ó, eu não sei se ela dá trabalho dos outros. Pra mim, não dá. Tem até uma barra assinada rolando na faculdade para tirar ela. É, mentira. Pois bem, gente, e a peremissão? Para a gente caminhar para o final. A peremissão, eu falo que é o seguinte: a peremissão é um instituto de teimoso. Preguiçoso e teimoso. Vou explicar por quê. A pessoa ajuiza a ação e a problema. Aí, o juiz manda intimar, já o clássico requerer um quê de direito, né? E a pessoa nada faz. Nada fica lá. Tem outras situações, senão o que o juiz pode fazer, senão extinguir sem julgamento médico, né? Só que já sabemos que a ação, quando não julga o mérito, faz apenas coisa julgada formal. Então pode ajuizar de novo, não é mesmo? Vai lá, ajuiza de novo, vai com a mesma vara, tá? E tem uma aniquilação. Abandona lá para lá, larga para lá outra vez. Juiz de novo manda intimar e o preguiçoso nada faz, deixa tudo lá, ok? Passa lá um tempo, ajuiza de novo, terceira vez, e faz a mesma coisa, acredita? Larga para lá. É que se direciona para fazer, eu vou lá. Nada faz, larga. Na quarta vez que ele faz isso, aí ele já leva um salão. Aí o juiz fala: olha, agora, esse mérito que você está apresentando aqui, eu não julgo mais. Essa matéria não pode mais ser analisada pelo judiciário. E decreta a prevenção. A perempção. Aí, gente, essa matéria que ele trouxe, porque veja, eu tenho as mesmas partes.
admitir mesmo pedido. Não, então a litispendência, professor, não é. Sabe o que não é? Que é uma de cada vez. Na litispendência, você tem duas ao mesmo tempo, sem ter recebido julgamento. Né? Aí uma extinta. Na perempção, é uma extinguida. Aí vem outra extinguida. Vem a terceira extinguida. Tudo por abandono da causa. O autor, ele larga aquilo para lá. Mesmo intimado, ele não faz o que precisa. Ok? Na quarta vez, o juiz recebeu, já vai decretar a perempção, já vai extinguir o processo, e aí aquela matéria que ele está trazendo, em pedido, já não pode ser usada mais. Ele só pode usar essa matéria em outra ação, se alguém mover uma ação contra ele, e ele usar como fundamento de defesa. Agora, para pedir algo para ele, está acabado, não pode mais. Essa é a perempção. Fala, professora, mas isso não acontece, não. Gente, pior que acontece. Acontece, infelizmente. A pessoa não adora. Né? Então, é isso. E a coisa julgada, ela é muito parecida com a litispendência, mas com uma diferença crucial. Aqui, eu tenho duas ações iguais, repetindo, mesmas partes, mesmo cartão de pedido, mesmo pedido, porém as duas já receberam. Professor, mas ninguém viu que tinha litispendência? São os erros, né? Acontece. Muitas vezes, no passado era bastante, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia você põe o nome da pessoa, aparece lá. Ou o CPF, né? Aparece lá o tanto de processo que tem. Então você já consegue já identificar a litispendência com mais agilidade. Mas antigamente, professora, olha como que aconteceu, né? Aconteceu com certeza. Agora, poderia não. Foi, deu o nome do irmão que é advogado. Eu não acredito, deu o nome do irmão que é advogado, foi para a triagem, da triagem da ausência de custódia, recebeu o alvará com o nome do irmão. Aí o irmão ficou sabendo, agora entrou no Ministério Público, né? Mostrou, ainda bem que foi por videoconferência, mostrou que não é a mesma pessoa. Mas eu falei assim, gente, até hoje o sistema lá não tem como. Tipo, se jogasse no irmão, agora aí o irmão tem que abrir um processo. Gente, tem muito erro. Muito. Né? Porque no dia de hoje deveria já ter para você conferir a foto, tudo, aí, nossa, não deveria. Mas é um documento, tipo assim, me dá seu documento. Não, porque ele é morador de rua. Uma pessoa passou por um curso público. Isso, eu queria saber. Foi o lugar dele. Assumiu, a pessoa assumiu. Assumiu agora, professor. Descobriu, né? Descobriu o mesmo nome. O cara passou no concurso, outra pessoa tomou o nome dele, nem fez prova, e tá lá trabalhando no lugar dele. E aí, isso? Mas eu conheço um cara que passou no concurso público pro outro, o outro assumiu, se aposentou, tá super bem, e o que passou mesmo no concurso, que fez a prova, ele sabia que ele fez a prova para outra pessoa, ele sabia. Estava até hoje desempregado, mas agora está passando no Banco do Brasil com 60 anos. Está lá encostado, porque ele passava tudo, passava tudo quanto era concurso. Pois é. Se eu vi ela fazer a prova da PRF para mim, você não pega. Tem, infelizmente, tem muita falha, muito erro. Ó, assim, nós estamos com um probleminha lá no escritório que é uma coisa tão boba, mas está dando tanto pano para manga. E o pior, gente, vocês não têm ideia. Agora, hoje é dia 7, pois ontem fez um ano que não se conseguiu averbar o divórcio. Sabe por quê? Na sentença está escrito assim: homologa o acordo. Só que não teve acordo. O juiz que decidiu. E aí o cartório, e na verdade, vou ser muito franco para vocês, eu não erro. Porque naquele calor da audiência, uma audiência mega complicada, nós ficamos mais de 3 horas. Mais de 3 horas. Chegou um ponto
Largou o juiz sozinho. Então, assim, acabou aquele negócio, ninguém viu, ninguém reparou que estava aquilo lá. Aí o que acontece? A gente descobriu isso recentemente, faz uns 2 meses. Quando erra uma sentença, gente, olha só, presta atenção, por isso que nós já falamos sobre isso. A decisão publicada ela não pode ser alterada senão mediante recurso. E uma vez que passou o prazo de recurso, o que a gente tem? Não muda mais. Não pode voltar. Não tem. Tem? Não tem. E agora, meses mais tarde, que todo mundo se dá conta do como logo acordo, mas não tem acordo. E agora? Estamos lá. Bom, o que a gente fez? Livro mostrando o que aconteceu, onde está o erro, o que o cartório falou, o que o cartório pediu, quantas vezes foi oficiado, quantas vezes foi peticionado, quantas vezes foi pedido, tarará. E, na verdade, assim, pedindo ao magistrado para mandar oficiar ao cartório e no mandado de aprovação falar que não houve acordo, não houve homologação, que não houve acordo. Entendeu? É a única solução que a gente encontrou. Ou se não, no caso desse, você teria que, no caso, pedir que você vai assim? Não tem como, você já é. Não, é aqui, mas já transitou, não tem o que fazer mais. Não tem recurso mais. Então o que a gente faz? Olha o que a prática é a sala de aula. Eu não falo a vocês que hoje a gente tem princípios que informam o processo, que busca eficiência, agilidade, a prestação jurisdicional a contento, tudo isso que a gente está pedindo. Lançando mão do princípio da primazia do julgamento numérico, da eficiência, da duração razoável do processo. Olha, botando um monte de coisa lá, mostrar para ele que ele, porque ele é juiz, ele tem a caneta na mão, né? Que ele ordenando que saia o ofício do fórum, melhor dizendo, da vara, para o cartório, dizendo que não teve acordo, pronto, não é suficiente. 1 ano nessa. Professora, mas o erro aí foi dos advogados de não ter observado. Olha, erro de todo mundo. Porque ele, quando estava lançando todo aquele, nós já falamos também, ele, quando estava lançando, porque quem fala o que deve ser escrito é o magistrado. Ele, quando estava falando, ele não deveria ter colocado isso. Nós, enquanto advogados, tanto de um lado quanto do outro, que estávamos ali, deveríamos ter lido com a atenção devida para, tem que retirar essa parte dele. No fundo, o que aconteceu? Essa audiência especial, todo mundo estava assim, com os dedos à flor da pele. E é muito comum, isso é um perigo, viu? Para todos nós. Pegou um ato pronto de outra audiência e foi mudando. E aí ficou lá, mas só tem isso. Inclusive está assim, ó, homologa o acordo, então passo a decidir. Ele está homologando o acordo, ele não está decidindo. É verdade. Entende? Ele está homologa o acordo, então passa a decidir. O estagiário estava fazendo meia-noite. Não, coitado, não é estagiário não. O estagiário estava escrevendo para falar. Aqui, professor, Foi depois da qual matéria que vai sair em 2002? Da jurisdição da fé. Nossa, estava para fazer pergunta agora. Estava para fazer pergunta agora, isso aí. Ah, é? Da depois, de jurisdição da fé. E semana que vem, eu vou dar. Só tem mais uma aula, né, pessoal? Revisão começou semana que vem. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. No primeiro tempo de aula, eu falo um pouco de processo que eu quero e depois a gente corrige os exercícios. Tá? Vou tentar de fazer. Então, eu vou poder vir, professor. Ai, que dó, Eu vou lá para mim. Tudo bem, aproveita a festa.
Muito obrigada. Obrigado. A gente está agora em ação. Terminação. Classificação agora acabou. Eu já falei aqui, ó. Aquilo ali, que é tutela, ação, processo, sentença, essa classificação aí. Tá bom. Fundamento do direito de defesa, processo, procedimento. Aí agora eu vou ser processo. Aí. Só que. Depois eu vou explicar. Tchau, Tchau, gente. Eu acho que ele foi uma matéria de boa, né? A gente na carteira do leite agora.